Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito a correção da minha sobrancelha usando sombras. Esse é o antes e esse é o depois da sobrancelha corrigida usando sombras. É importante você escolher uma sombra que seja próxima ao tom do seu cabelo. No mercado a gente encontra vários kits de sombras próprias para sobrancelhas, que elas têm um tom adequado para a sobrancelha, como esse da Ruby Rose que eu adoro, uso muito. Esse da P&W que eu descobri recentemente também tem tons muito legais. O da Dylos também é uma ótima opção. Só que como eu sou ruivinha, eu escolhi fazer uma misturinha com a sombra da Dylos com uma outra sombra um pouquinho mais alaranjada. E eu uso misturando com essa pastinha que vem nesse quarteto da Dylos. Eu uso esse pincel chanfrado da Vult, que ele é bem fininho, super preciso e me ajuda a desenhar bem direitinho a sobrancelha. E eu começo a preencher a sobrancelha pela parte de cima, que é onde eu tenho mais falhinhas. E daí eu vou seguindo o desenho da minha sobrancelha, tá? Só preenchendo mesmo as falhas aos pouquinhos. No começo eu deixo um pouco mais suave, um pouco mais esfumado, pra não ficar tão marcado esse início da sobrancelha. E do meio pro final eu sempre reforço o desenho. Eu sempre pego um pouquinho mais de pasta, com um pouco mais de sombra, e reforço esse arqueamento da minha sobrancelha. E vou penteando com um pincel escovinha, pra que a sombra entre direitinho no meio dos pelos e fique bem esfumadinho, tá bom? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, eu começo sempre preenchendo por cima, depois preencho embaixo. Vou esfumando bem ali no início da sobrancelha, espalhando bem a sombra. No arco eu sempre dou uma reforçada a mais, com um pouquinho mais de pasta, porque a pasta ela deixa a sombra um pouco mais forte, gente. E fixa bem melhor. Você pode também passar primeiro a pasta na sobrancelha e depois vir com a sombra. Mas eu tenho feito assim, eu misturo os dois, que daí fica cremosinho. E eu consigo deixar minha sobrancelha marcada do jeito que eu gosto. Agora, para dar aquele efeito Photoshop na sobrancelha, eu vou contornar ela usando a base que eu vou usar no meu rosto. Eu pego esse pincel língua de gato pequeno, que é o pincel de corretivo, e vou contornando a sobrancelha. O importante na hora de contornar a sobrancelha é você não pegar muito produto no pincel, porque você pode acabar excedendo o limite do desenho da sobrancelha e pintando os pelinhos da sobrancelha, não é isso que a gente quer. Então dá uma descarregada no pincel, para não ter muito excesso, e vai contornando apenas o desenho da sobrancelha. E aí eu estendo o contorno de um lado para o outro, para ter certeza que as duas sobrancelhas vão ficar mais ou menos na mesma altura. E em seguida eu venho com essa esponjinha, que é uma esponjinha de aplicar a base, e vou dando batidinhos para tirar o excesso da base da pele, tá? E para deixar ela bem esfumada. E com a sujeirinha da esponjinha eu já preencho esse meio entre as duas sobrancelhas. Eu não tenho mais feito aquele corte para deixar ela super quadrada no início. Eu tenho feito só assim para deixar um aspecto um pouco mais natural. Depois eu volto com o pincel com sombra e dou aquela reforçada por cima ali no desenho da sobrancelha, porque às vezes pode acabar acontecendo de você passar um pouquinho de base, exceder um pouquinho de base pra baixo. Então eu volto com o pincel e dou uma arrumadinha em qualquer detalhe que tenha ficado fora. Agora, pra finalizar, eu vou passar aqui o contorno da parte de baixo da mesma forma que eu fiz em cima, contornando e estendendo de um lado pro outro pra ficar da mesma altura. Depois venho com a esponjinha dando batidinhas pra esfumar bem essa base. Agora um truque que eu uso sempre é usar o spray de cabelo na escovinha para pentear os pelinhos, porque isso ajuda a deixar os pelinhos super alinhados o dia inteiro, eles vão ficar intactos, não vão sair do lugar. Então eu borrifo na escovinha e vou penteando e alinhando os fios na direção que eu quero, tá bom? E isso, esse é o resultado final da minha sobrancelha. A partir daí você pode continuar fazendo a maquiagem, aplicar base, fazer os olhos, enfim, da forma que você desejar, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui abaixo no canal, um super beijo e até o próximo vídeo.